Muito bom dia, meus amigos. Diretamente do Homens que Oram, mais um salmo. Hoje, salmo de número 60. Manaus, 5h20 de domingo. Vamos lá. Oração em tempos de guerra. Ao mestre de canto, segundo a melodia, o lírio do testemunho. Hino de Davi para ensinar quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitar-te, ó meu Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Pai amado, todo-poderoso Deus, graças te damos por esse dia, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome. Te pedimos, ó Pai, venha com a tua misericórdia, com a tua compaixão, Senhor, e derrama sobre nós o teu discernimento do teu Espírito, a sabedoria, Pai, para entendermos a tua palavra. Transcreva, seja nosso ajudador. Vem, Senhor, nos direciona pelas tuas veredas do amor e da justiça. E que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo, Senhor, exercendo, meu Deus, com amor e alegria a tua palavra, Senhor. Assim te pedimos, assim nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeiramente, uma parte introdutória, né? Porque é mais uma guerra e tem parte histórica em 2 Samuel 8, de 1 ao 14, e 1 Crônicas, de 18, 1 ao 13. Então, o cenário é guerra, né? O exército estava marchando pelos desertos, atravessando vales, levantando poeira nas fronteiras de Israel. Espadas se cruzavam, bandeiras tremulam e nações se enfrentam por território e domínio. Israel estava avançando. As vitórias vinham uma após a outra. Filisteus, aramaeus, edomitas, os inimigos eram confrontados e o território se expandia. Mas no meio dessa campanha, algo aconteceu, né? Uma batalha não termina como esperado.
a estrutura ali parece vacilar. A confiança que vinha sendo construída começa a rachar. É como se o chão, que parecia firme, começasse a se abrir debaixo dos pés do povo. Não é apenas uma derrota militar, é um abalo espiritual. E é exatamente nesse ponto que nasce o Salmo 60. Enquanto muitos olhariam ali apenas para as estratégias de guerra, para os números de soldado, ou para o poder do inimigo, a mente espiritual de Davi, ela reage de forma diferente. Ela olha primeiro para Deus, não para acusar Deus, mas para discernir. Davi percebe algo que poucos conseguem perceber em meio à crise. Quando Deus permite que o chão trema, muitas vezes ele está expondo rachaduras que estavam escondidas. Talvez o orgulho, talvez o excesso de confiança, talvez um coração que começou a confiar demais no exército do que na presença de Deus, né? É mesmo uma mornidão. A Bíblia ela não detalha exatamente qual foi essa fissura, mas o Salmo revela que a resposta espiritual do coração de Davi, né? Uma resposta madura. Davi ele não reage como a maioria reagiria, né? Ele não culpa os inimigos, ele não culpa o sistema, ele não se entrega ao desespero. Ele segue apenas um caminho, né? Muito raro. Ele olha para Deus. Então ele reconhece que se a terra foi abalada, Deus permitiu. E depois ele se submete. Ele não tenta justificar o problema. Ele reconhece que algo precisa ser tratado. E ele clama: restaura-nos, né? Renova-nos. E então acontece algo que revela aí a maturidade desse salmo. Mesmo depois da disciplina, ele se mantém na confiança, fiel, né? Ele não fica brabinho. E ele não termina a oração em desespero, ele termina em fé. Porque quem aprende a caminhar com Deus descobre algo muito poderoso. A disciplina, ela pode abalar o chão, mas ela não vai cancelar o propósito. É por isso que o Salmo termina com uma declaração que atravessa aí milênios, né? Com Deus faremos proezas. Então, quando o coração volta para o lugar certo, né? Até uma derrota se torna o início de uma restauração. Lembrando que. Não, depois eu conto. Vamos ao primeiro bloco. De 1 ao 3. De 1 ao 3, ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersastes. Tens estado indignado, restaura-nos, né, ou renova-nos. Abalaste a terra e fendeste-a. Repara as suas brechas, porque ela ameaça a ruína. Fizeste o teu povo experimentar duras coisas. Deste-nos a beber vinho que nos atordoa. Então, Davi, ele não começa culpando o inimigo, ele começa reconhecendo a ação de Deus. Então, rapidinho. Ele começa reconhecendo a ação de Deus. O homem natural sempre quer dizer que foi a culpa do diabo, foi a guerra, foi o sistema, foi a crise. Mas Davi, ele vai na raiz, na fonte da sua vida, né? Ele enxerga que por trás desse abalo externo, né, há uma disciplina
divina, permitindo que tudo seja sacudindo. Né? Ele está pegando um sacode de Deus aqui. Né? E aí ele diz assim: tu nos rejeitastes, nos dispersastes. Isso não significa um abandono definitivo. Né? Significa quebra de conforto, né? Deus retirando a proteção de um povo que estava desalinhado. Abalaste a terra que fala de estrutura, de estabilidade, de chão. Né? É como Davi dissesse assim: o que parecia firme começou a rachar. Né? Repara aí, repara suas brechas. Então, a brecha é uma ruptura, uma fissura, abertura de um colapso. E Davi entende que só Deus pode restaurar o que Deus permitiu abalar. Não tem como outro ser na face da terra venha fazer o que Deus fez. Se ele fechou a porta, ninguém vai abrir. E se ele abriu a porta, ninguém vai fechar. Então, vem a imagem aí. Deste-nos a beber vinho que nos atordoas. Né? Então, não é um vinho de celebração, é confusão. Né? Houve o abalo, perderam, estão confusos. Né? E a sensação é essa, de desorientação, de juízo e perda do eixo, perda da base, do chão, né? Daquilo que lhe firmava na rocha. E aí, Davi revelando a sua mente. Nem todo abalo é uma destruição, né? Às vezes é Deus impedindo que a ruína continue escondida. Tem algo sutil ali que Deus está tratando. E aí Deus dá um sacode porque há rachaduras e expõe porque quer restaurar. É igual ele pegar o vaso que ele está restaurando aqui, né, e vai colocar água, vai mostrar as rachaduras do vaso. Né? Peraí, o que houve aqui com esse vaso? Que eu deixei ele inteiro e agora ele está aqui vazando água. Tem algo a se fazer. Né? E aí você vê no dia de hoje há fases que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Né? O casamento que pesa, a mente que fica confusa, as finanças se apertam, a motivação cai, a alma perde aquela firmeza, né? Você fica sem chão, acha que está abandonado, tem crise existenciais, né? E o primeiro impulso é perguntar assim: quem fez isso comigo? Ou por que isso está acontecendo comigo? Né? E às vezes a pergunta mais honesta é: o que Deus está me mostrando através, né, desse abalo? O que Deus está me ensinando com isso? Ele nos chama sempre para o deserto para falar de amor. Então, há momentos em que Deus não está destruindo a sua vida. Nossa, quão ser você é, né? De tão grande importância para Deus vir, sair do seu trono e te dar uma petecada, te destruir, né? Lembrou uma situação, né? Uma aluna reclamando da vida. Eu disse, cara, que Deus destruidor é esse que cuida de ti, né? Fez com que o mundo inteiro virasse um complô contra a tua vida, né? Nossa, que cruel ele está sendo, eu sendo irônico, né? É, que ela tivesse uma clareza que tudo aquilo ali que ela estava falando era porque ela estava deixando acontecer, ela não estava buscando de verdade consertar aquilo. Né? Então, ele está quebrando uma falsa estabilidade. Ele deixa eu testar aqui, né? Quando você vai ver antigamente eles construindo armaduras,
eles faziam um teste, né? Colocavam a armadura num poste de madeira e desferia golpes para ver se ela sustentava aquilo. E o Calvário, ele cresce, né? Levando muito vento, neve, tempestades, e ele continua lá firme, né? Porque ele foi construído para ser dessa forma, né? Firme, aguentar as ventanias do mundo, e assim Deus faz conosco, né? Se ele nos quer na fronte de batalha, ele não pode que você seja frágil, né? No Lanterna Verde, eles dizem assim: somos tão forte quanto o elo mais fraco. Então, Deus trabalha isso, né? Trabalha nesse elo, porque você está na fronte de batalha, você não pode cair, ele não quer que você quebre, ele quer que você vá lá e resista ao mal, vença as batalhas. Então, quando perceber áreas abaladas, não comece só pedindo alívio. Peça assim, Senhor, mostra onde estão as brechas. Não quero só que a dor passe, quero que a estrutura seja curada. No treino, um exemplo, você vai lá na academia, estimula o músculo, rompe, cria fissuras musculares na fibra muscular, na célula, e aí o corpo fica dolorido, né? Houve uma agressão. O que que vai acontecer? O corpo vai se regenerar com seus nutrientes. O músculo ali, a fibra, ela começa a ficar mais grossa, mais forte, aonde causa a hipertrofia. Quando algumas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de dor, o que que elas fazem? Tomam um comprimido, um relaxante muscular. E aí o que que acontece? Ela interrompe a restauração muscular natural. Ela quebra a hipertrofia. Não há mais o crescimento, né? Assim também acontece quando pedimos alívio. Nós não crescemos, nós não aprendemos. E devemos ter esta coragem, esse posicionamento, intencionalidade. Pedir para Deus, dizer assim: mostra-me o que há de ruim em mim, mostra-me o meu pior, sonda o meu coração e a minha mente. Quem tem essa coragem? Quem tem essa coragem de ficar cara a cara consigo mesmo, com o seu lado podre, para que seja corrigido, e não para ficar com mazelas e mimimizinho. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, não peça só por alívio, né? Porque a rachadura pode voltar. Todas as vezes que você pede por isso, é igual livramento e escape, né? Você pede livramento e escape. É necessário e Deus vai te dar. Mas logo depois você tem que corrigir a sua rota. Né? Tem a história, mais uma vez, do nosso amigo Luciano Subirá. Ele teve muito escape e livramento no seu caso de obesidade. E ele tinha esse orgulho, né? E ainda não estava aprendendo. Por mais que seus exames estavam tudo ok, mas o seu corpo já estava dando ali o alarme que algo estava fora de ordem. Então, quem aceita o diagnóstico entra em restauração. Aí entra a história que ele aceitou. Realmente, eu sou obeso, estou doente, sedentário, estou com uma predisposição a todo tipo de doença. E agora eu preciso me restaurar, me redimir com aquilo que Deus me deu, que é o templo do Espírito Santo. E aí a gente vê em João 15:2 Jesus nos ensinando: todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para dar mais frutos. Então, você foi chamado
Você foi escolhido, separado, você está começando a dar frutos, mas ainda não está da maneira que deve agradar a Deus. Ele, peraí, tem esse carinha aqui que está te empatando de prosperar. Tem esse outro ramo aqui que deu um fungo, não está se desenvolvendo a fruta, né? Muitas das vezes ele vai ter que ir na raiz, tratá-la. Vai doer, mas agradeça. É Deus cuidando de ti. Então, nem toda rejeição é um final, né? Nem toda dor é uma rejeição final. Às vezes é a poda, às vezes é tratamento, às vezes é Deus mexendo na sua estrutura para preservar o propósito. Quantas e quantas vezes você já não caiu, né? Nem o nosso amigo Edson, refletindo aí, tô lutando, tô lutando, tô lutando, aí chega no final do dia, cai, né? Então, às vezes a gente passa por uma situação, né? Aí a gente reconhece que errou, aí trabalha, ora, jejua, e vai vir um teste, né? Saber se você aprendeu ou não. Você precisa estar firme, estar com os pés firmados na rocha. Então, o abandono, ele ignora, né? Se ele tivesse abandonado você, ele estaria deixando você viver daquela forma como a música canta, né? Deixa a vida me levar, né? Ou então um Hakuna Matata, vai aí vivendo. Mas Deus, ele quer o melhor para seus filhos. E ele vai te pegar pelo braço e vem cá, meu filho. Isso aqui não está legal, né? Vai te disciplinar porque ele quer te tratar. A gente aí pedindo por paz quando Deus está mostrando rachaduras, né? Querem a calmaria sem o conserto, né? Querem alívio sem arrependimento, querem a estabilidade sem a verdade, querem viver dentro de uma bolha, né? Mas Deus, ele não reboca parede podre, né, para manter a aparência. Ele não vai ficar brincando com a fachada. Ele não é esse Deus, né? Ele expõe a fenda para salvar a casa. Então ele vai profundamente, né? Ele vai no teu cerne, ele vai tratar aquilo que está dando o diagnóstico, aquilo que está dando os sintomas. Ontem a gente ouviu, né, o testemunho do nosso amigo Edson. Quem estiver aí assistindo, procure aí no canal. Não, perdão. Não vai estar no canal, vai estar só no grupo dos homens. O testemunho dele, né, que ele foi curado. A gente vai pedir um corte para a gente liberar aqui, aonde ele tinha 5 hérnias. E ele foi curado das 5 hérnias num simples movimento. Ele tinha uma perna maior do que a outra. E isso era a causa das suas hérnias. E Deus o curou. A pessoa que estava orando nele viu a perna dele se alinhando, as duas ficando iguais. Com isso cessaram as dores. Com isso, né, Deus ainda curou as suas hérnias. Então ele não tem mais nenhum dano por causa da sua estrutura que estava desalinhada. E é isso que Deus faz conosco, né? Ele expõe a fenda para salvar a casa. E aí eu pergunto, o que na sua vida hoje está abalado? E você ainda está chamando de azar, de ataque, de uma fase, quando talvez é Deus que esteja expondo uma brecha. Então, essa pergunta ela nos tira aí, né, do papel de uma vítima passiva.
Você jamais pode ser neutro, passivo nesse mundo. Não há neutralidade no mundo espiritual. Não há. É. Então é mais fácil dizer está tudo difícil. Tudo difícil. Né? Mas o que é difícil mesmo, eu vou te dizer, que é difícil de admitir, que há uma rachadura que precisa ser tratada. E as rachaduras no caráter, a gente tem uma certa tendência a ocultar, a fantasiar, a colocar uma vestimenta, uma alegoria. Não, mas porque eu fui assim no passado e é por isso que eu sou assim agora. Uma vez que você já é cristão, meu amigo, a Bíblia é a sua resposta. Ela vai ser seu espelho de todos os dias. E não há mais desculpas para dizer que você precisa permanecer como antes. Então, nem todo abalo é uma opressão. Às vezes, é uma misericórdia severa, muito severa. Vai pegar uns bolinhos aí na mão, que é para se alinhar, se aplumar, né? Que nem diz a minha mãe, peito para fora, barriga para dentro. Às vezes você vai pegar um cutucão no meio das costelas para estar aplumado no seu posto. Então, muitas vezes é para impedir que a ruína avance em silêncio. Né? Às vezes você aí fuma, né? Já está aí com os problemas respiratórios, e aí vem uma doença ali só para te dar uma sacudida, para você deixar de fumar. Né? História do meu avô. Meu avô teve tuberculose e o médico virou para ele e falou: se você quer viver, você pare de fumar e pare de beber. Quando ele saiu do hospital, nunca mais fiz aquilo. Né? Seguimos para o segundo bloco, de 4 ao 5. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua mão direita e responde-nos. Então, aí ele, depois dele reconhecer o abalo, depois dele olhar para Deus, né, primeiramente para Deus, ele percebe que algo muda o horizonte. Né? Deus ainda levantou um estandarte. O estandarte é uma bandeira de guerra representando a casa. Né? No campo de batalha antigo, ela tinha três funções: identidade, né? Mostrava a quem o exército pertencia; direção, indicava onde se reunir; e esperança, lembrava que a batalha ainda não terminou. Então, mesmo depois da disciplina, Deus não abandonou seu povo. Ele disciplinou e depois reuniu, né? Ele levantou um sinal, um ponto de retorno, um chamado para a reorganização espiritual. Então, aí é um detalhe muito profundo do caráter de Deus. Quando ele disciplina, ele também aponta o caminho de volta. Né? Ele não vai pegar só o galho de goiabeira e vai te dar um chicote nas canelas porque estava correndo em lugar que não era para ser. Ele vai dizer: eu te quero aqui, nesse jardim, né? Aqui você está seguro. Né? E a disciplina, né? Ela expõe essa rachadura. Né? O estandarte mostra onde reconstruir. Você vai voltar e vai realinhar, vai reagrupar, vai ler as instruções e segui-la novamente, né? Agora da forma correta, alinhado com o seu general. E aí Davi usa a expressão de aliança, né? Davi, ele tem uma linguagem muito rica, com muitos significados.
O povo antigo usava isso, né? E ele coloca assim, teus amados, né? São verbos poderosos. Teus, né? São teus amados. Aí o pronome e o verbo, né? Teus e o verbo amado. Mesmo no meio do abalo, o povo ainda é chamado de amado, né? Você não deixa de amar seu filho porque ele pintou a sua parede com um lápis de cor dele. Você não deixa de amar porque o seu filho foi e derramou suco em cima da mesa. Você não deixa, né? E assim Deus é conosco. Então a correção, ela não cancela o amor. Ela veio por causa dele, por causa desse amor. E é por isso que Davi pede: salva-nos com a tua mão direita. Então, na linguagem bíblica, a mão direita ela representa poder, autoridade, uma intervenção decisiva, é o braço forte, né? Então, ele diz assim: Senhor, agora intervém, levanta-nos novamente. É isso que ele quer dizer quando ele segura com tua mão direita, né? Intervém com ela, nos sustenta. E aí Davi observa um movimento interno, né? No primeiro, no primeiro bloco, ele reconhece o juízo, né? Agora ele reconhece a graça no meio do juízo. Essa é uma percepção madura. Mesmo no meio da disciplina ali, ele está percebendo a misericórdia de Deus. Quem só vê disciplina pode criar um desespero, né? Quem também enxerga o estandarte entende que Deus não está te destruindo, Ele está te chamando de volta. Volta, corrigir, né? Vem aqui que eu estou contigo. Você errou, agora você aprendeu a lição. Agora vamos seguir em frente. Lembra muito Golpe Baixo, filme de futebol americano na prisão, né? E na hora lá, quem era o técnico que ele jogava também junto com o time, meio que ele foi ameaçado para não jogar, e a família dele ia sofrer com aquilo e tudo. E aí os jogadores dele perceberam, né, que ele estava agindo daquela forma, com medo, e o deixaram desprotegidos, né? Imagina só, ele era o menorzinho do time, menorzinho no campo, e aí ele sofreu os ataques do time inimigo. E depois eles se reuniram e aí ele admite: tudo bem, já aprendi a lição. E aí ele admite, né, o seu medo, e a equipe o abraça e voltam para o campo para ganhar. Então, na vida de muitas pessoas chega um momento em que tudo parece ter sido abalado, né? Mas no meio desse cenário aparece algo, né? Uma palavra, uma correção, uma oportunidade de mudança, uma direção clara. Esse é o estandarte. É Deus dizendo: volte para cá. Nem sempre Deus remove de imediato a crise, mas ele sempre levanta um sinal de retorno, né? Esse tempo aí, para ele remover a crise, vai ser o tempo da sua desobediência. Lembrando que o povo hebreu passou 40 anos no deserto, porque não estava se alinhando com a vontade de Deus. Era um povo teimoso, murmurador, né? E ficou nessa peleja, nesta crise. Então, quando perceber áreas da sua vida sendo tratadas por Deus, pergunte: qual é o estandarte de Deus que Ele está levantando para mim? É uma verdade bíblica, uma correção de caráter, uma mudança de direção, uma decisão que precisa ser
tomada agora, de imediato, cortar fora, sem alternativa. O que precisa? Quem identifica esse estandarte, quem consegue encontrá-lo, né, vai ter o caminho de volta e alinhado, né, com Deus. E aí, em João 12:32, nos mostra o estandarte, o nosso estandarte. Jesus diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Cristo aí, ele é o nosso grande estandarte, levantado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Então, o ponto para onde os que se desviaram, né, podem voltar. Cristo se desviou da rota, olhe para ele, está afundando no mar, olhe para ele, que ele está com a mão estendida, está diante do mar, olhe para ele, que ele vai abrir o caminho. Se está com sede, olhe para ele, vai sair água da pedra. Está lá, te mostrando uma direção. Em Êxodos 17:15, diz assim: O Senhor é a minha bandeira. Deus, ele não apenas luta pelo seu povo, ele também se torna um símbolo de reunião, a esperança no meio da batalha, né? Ele é aqui nosso símbolo porque estamos aqui reunidos. Ele é o símbolo que deve estar na sua casa, né? Na sua mesa, se reunir ali em nome de Deus, porque ele é a esperança que vai trazer a vitória para sua família, para sua empresa, para seus amigos, né? Para sua vida, para sua salvação. Alguns enxergam apenas a disciplina, né? E concluem que Deus os abandonou. Outros enxergam o estandarte e entendem que Deus está chamando. A diferença entre desespero e restauração muitas vezes está na capacidade de reconhecer o sinal de Deus em meio à crise. Você lê a Bíblia, você ora, você pratica a palavra, é como você estivesse naqueles treinamentos bélicos, né? Aprendendo a confrontar em meio ao terror, porque você condiciona todo o seu emocional, né? Você vai gerar padrões a lidar com aquele caos. Você não vai se desesperar quando um amigo seu pegar um tiro de fuzil e estiver sem a perna gritando do seu lado, que você sabe as instruções que devem ser seguidas. Então, quando você vê que saiu da rota, calma, a gente está num lugar onde não deveríamos estar, né? Devemos olhar para o mapa novamente e realinhar a trajetória. Deus é isso, né? É esse sinal no meio da crise. E aí eu pergunto, qual estandarte Deus já levantou diante de você, que você ainda está ignorando? Às vezes Deus já te mostrou o caminho de volta, mas o orgulho prefere insistir na própria rota. Tá para decepar a mão, tá para perder uma perna, tá para ficar com o olho cego e continua, né? O estandarte ele não vai obrigar ninguém, ele apenas aponta a direção. A restauração começa quando alguém decide olhar para o sinal e caminhar em direção a ela. Deus está tocando as trombetas. Deus pegou a tua orelha e está dobrando ela no meio e tu continua fazendo a tua traquinagem. Parece menino, né? Volta aqui. Bloco 3, de 6 ao 8. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote.
Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou gritos de vitória. Aqui, né? Depois da disciplina, da confusão, Deus fala a partir da sua santidade. Essa expressão ela é crucial, porque quando Deus fala na sua santidade, ele só fala na sua santidade, né? Significa que a sua palavra nasce da perfeição do seu caráter. Então, não é uma reação emocional. Deus não é levado por emocional. Deus ele é soberano. Então, isso é um decreto de soberania, né? E o que ele declara? A terra é minha, né? Quando ele fala Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, né? Tudo isso é dele, né? E aí ele ainda se expande, né? Ele não para por aí. Ele fala de Moabe, Edom e Filistia, as terras inimigas, né? E aí ele pega e Davi usa uma linguagem bem provocativa, né? Que tem uma simbologia. Todas essas cidades que ele citou, ela forma um cinturão ao redor de Israel, né? Tem as cidades aliadas, as tribos, né? E tem as inimigas que são citadas nesse momento aqui, Moabe, Edom e Filistia, né? E Israel está bem no meio, né? E aí ele ainda usa assim, né, para os inimigos. Moabe é a bacia que me lava, né? Em outras traduções está a pia que me lava. Então, ou seja, aquilo que parece poderoso para os homens diante de Deus parece um utensílio, né? Fosse um escravo. E na cultura antiga, né? Ele fala outro termo, né? Sobre Edom atiro as minhas sandálias. A sandália quer dizer domínio, posse. Coloquei minhas sandálias ali. A planta dos meus pés, onde pisarem, é meu. E aí tem a outra linguagem, que a sandália era algo sujo, carregava pó, né? Então havia um desprezo e o domínio. E aí ele se estende, né, com os filisteus, que ele ia ter um estado de júbilo, né? Ele daria brados de vitória. E que no hebraico esse grito é de conquista militar, né? Algo que o grito do exército, né? Após a vitória. Então Deus está dizendo: o território não está fora do controle. Tudo está ali debaixo da vontade de Deus. Tudo é domínio dele. E na uma parte do, do texto ele fala, né? Judá é o cetro, né? Então, o cetro representa governo, né? Ou seja, mesmo quando o povo está desorientado, o plano de Deus continua avançando. A disciplina ela não anulou o seu propósito. E aí Davi faz algo, né, muito maduro, né? Ele deixa a crise falar menos que a palavra de Deus. Enquanto o cenário dizia: vocês estão perdendo, a palavra divina dizia: essa é a terra, ainda é minha, né? Esta terra ainda é minha, né? Então, quem interpreta a realidade apenas pelos acontecimentos se perde. Mas quem interpreta a realidade pela palavra de Deus encontra direção. E aí, às vezes, a vida entra em um momento de desordem,
projetos falham, planos mudam, a sensação é de perda de controle. Mas a pergunta decisiva é: o que está acontecendo? O que Deus já declarou sobre isso? Porque circunstâncias elas são temporárias, né? Mas a palavra de Deus permanece. Por isso a necessidade de estarmos constantemente em intimidade com Deus, abrindo a palavra de Deus constantemente, dia após dia, dia e noite, meditando na sua palavra, para que não venhamos nos abalar pelo que está acontecendo aqui na área externa. Se firmar em Deus, não de uma maneira fantasiosa, não ignorar a crise, como Davi está nos ensinando. Ele não ignorou a crise, simplesmente se entregou a Deus, né, para que a crise fosse vencida. Quando a mente estiver aí dominada pelo cenário negativo, né, faça um exercício simples, bem simples. Troque essa pergunta, né? Como isso vai terminar? Por qual verdade de Deus governa essa situação? Esse movimento aí ele vai reposicionar a alma. E aí, em Mateus 24:35, Jesus vem, né, e nos diz assim: passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, a realidade final sempre se ajusta à palavra de Deus, nunca o contrário, né? Não é as circunstâncias que vão mudar a palavra de Deus. Não é o emocional que vai mudar a palavra de Deus. Se Deus te deu a palavra, te deu um propósito, Ele vai te capacitar, Ele vai te disciplinar, Ele vai te conduzir para que você alcance a vitória. Você aqui nessa terra é um representante do seu evangelho, um ministro do evangelho, e ele cuida dos seus, né? Então, em Salmos 20, né, ele, perdão, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, né? Então, a soberania de Deus, ela não depende da estabilidade humana. Ele reina mesmo quando os homens se confundem. E muitas pessoas interpretam a vida apenas pela situação atual, né? Se algo dá errado, conclui que tudo está perdido. 5 minutos de erro já condena uma vida inteira, né? Mas a fé madura, ela aprende algo diferente, né? Ela escuta primeiro o que Deus declarou, depois olha para o cenário. Lembra muito o filme O Peixe Grande, né? Ele já sabia o final da sua vida. E todas as vezes que ele se colocava em perigo, né, que ele estava em perigo, ele lembrava como ia terminar a história dele e ele conseguia passar por aquele vale. Assim também devemos nos lembrar o final da Bíblia, que tudo ficará bem, né? Todos nós estaremos lá no céu com o Pai, né? Passaremos por esse cenário. E aí pergunto, o que tem governado mais a sua mente hoje? O cenário que você vê ou a palavra de Deus, né, que já falou contigo? Quando a mente ela é dominada pelo cenário, nasce uma ansiedade. Te vê aí inúmeras matérias, né? O jornal, a rede social, é muita coisa para nossa mente. O que que você está fazendo com ela? Né? Você está treinando ela para acumular esse lixo e vai mexer com o seu emocional.
Você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais inquieto, depressivo, sendo que quando você é governado pela matéria, pela palavra, você cria confiança. Toda ansiedade vai embora, toda depressão é curada, toda dúvida, ela desaparece. O cenário ele só vai mudar quando você permite e permanece em Deus, Ele governando na sua vida. Vai perceber que muita coisa vai acontecer porque você se permitiu a Ele. E aí vamos para o último bloco. De 9 ao 12. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu já não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio contra o adversário, porque não é o socorro, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Então, quem me levará à cidade fortificada? É uma das perguntas mais humanas aí que a gente vê. Cidade fortificada, ela representa um desafio impossível. Cidade totalmente blindada, né? Como é que eu vou chegar lá? E Edom, naquele contexto, era esse território difícil, montanhoso, militarmente protegido. Não era uma batalha simples. Era o tipo de lugar que exigia estratégia, um exército de grande número e força. E, e aí Davi novamente sendo raro, né? Ele reconhece que mesmo com o exército algo está faltando. Ele diz, né? Tu já não sais com os nossos exércitos. Ou seja, ele percebeu que o problema não era apenas militar, era espiritual. Então, um exército sem Deus vira apenas uma multidão armada. Então vem uma das frases aí mais lúcidas da escritura. Vão é o socorro do homem. Isso não significa que a ajuda humana seja inútil. Sabe? Ela significa que quando Deus não está no centro, nenhuma força humana é suficiente. Sempre vai ruir, né? A gente vê aí grandes empresas, grandes nações, né? Famílias desestruturadas, porque não tem Deus no centro, Deus está fora da equação. Então, Deus não. Perdão. Tecnologia, estratégia, recursos, influência, tudo isso vai poder te ajudar, né? Mas nenhuma dessas substitui a presença de Deus conduzindo a batalha. Por mais que você use a tecnologia na sua empresa, né, estratégias na sua família, recursos, né, nas suas finanças, influências, seus contatos em um projeto, se você não chamou Deus, não vai acontecer, né? A gente já viu alguns testemunhos de pessoas que fizeram inúmeros planos, mas Deus tinha outro, né? E algumas pessoas até ficaram frustradas, mas depois se realinharam e voltaram para o caminho, agora de uma maneira totalmente certa, com Deus à frente. Então, e aí o salmo termina, né, com uma virada muito poderosa.
Em Deus faremos proezas. Aí ele não é uma passividade, ele é uma parceria. O povo luta, mas Deus garante a vitória. Então, observa aí, né, o movimento. Davi reconhece o desafio impossível, reconhece o limite da força humana, reconhece a necessidade de Deus, confia que Deus conduzirá a vitória. Eis aí o caminho de uma fé madura. E, então, existe, né, em nossas vidas, cidades fortificadas, né, para qualquer pessoa. Problemas que parecem maiores que a nossa capacidade, crises que estratégia nenhuma resolve sozinha. É nesse momento que muitos tentam compensar com mais esforço, mais controle, mais pressão, a força do próprio braço, né? Mas Davi, ele chega numa conclusão aí, sem Deus, até o esforço mais disciplinado pode se tornar inútil. Quando encontra uma cidade aí fortificada na sua vida, faça duas perguntas. Estou tentando vencer apenas com meu esforço, com meu braço, ou estou convidando Deus para liderar a batalha? Porque algumas portas só se abrem quando Deus entra na frente, né? E vai fazer que nem o rei Leônidas, né? Meter o pé no seu inimigo. Só que em vez de dizer que aqui é Esparta, ele vai dizer: aqui é Deus, aqui é meu filho, que seus inimigos caem no poço. Sem mim aí, nada podes fazer. Em João 15:5, Jesus aí nos afirmando: sem mim, nada podes fazer. Podeis fazer. O poder espiritual, ele não nasce da capacidade humana. Muitas pessoas acham que são o próprio Deus na Terra, né? Eu já leio a Bíblia, eu já oro, então eu já sou todo-poderoso. Não se rende a Deus, não aceita a disciplina de Deus, e tem dificuldades. Então, todo poder espiritual, né, ele nasce da conexão de Deus. É a Deus através de ti, né? Não é você. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, assim como está no nosso salmo. Então, a verdadeira segurança não está no instrumento de guerra, está em quem governa a batalha. Há homens tentando conquistar cidades fortificadas com ferramentas erradas, mais esforço, mais controle, mais pressão, mas algumas batalhas não são vencidas com força, são vencidas com alinhamento. Alinhar a sua mente, o seu coração, à disciplina de Deus. E aí eu pergunto: qual cidade fortificada da sua vida você ainda está tentando conquistar sozinho? Aonde a sua fé precisa amadurecer? Confiar em Deus não é parar de lutar, é lutar sabendo que realmente, em quem realmente garante o resultado. Quando Deus entra na batalha, a proeza não vem do homem, ela vem dos céus. Imagina assim que a vitória fosse uma pessoa. Em tudo ela vai vencer, porque ela é a vitória. É igual a sabedoria e a loucura, lá em Provérbios, né? Em tudo a sabedoria vai fazer melhor. Em tudo a loucura vai ignorar a palavra de Deus. Em tudo a vitória vai ser vencedor.
né? Assim é Deus conosco. Em tudo Deus vai ser vencedor. Em tudo em Deus vai ser sábio. Em tudo em Deus vai ser amor, né? Vai ser salvação, vai ser firmeza. Vamos para o texto. O ex-professor de Deus. Existe um tipo de orgulho muito silencioso. Ele não aparece em discursos agressivos, não aparece em rebelião explícitas. Ele aparece quando o homem começa a agir como professor de Deus. Ele aparece quando o homem começa a agir como professor de Deus. Quando começa a dizer, ainda que de forma sutil, Senhor, o melhor caminho é esse. Deus, se fizer assim, vai funcionar melhor. Eu já sei como conduzir a minha vida. É o momento em que a criatura passa a tentar a ensinar o Criador. E é exatamente aí que muitas crises começam, né? E aí o nosso salmo de hoje revela algo muito profundo. Deus às vezes sacode a terra para silenciar esse professor, né? O chão racha, as estruturas tremem, a segurança desaparece. Não porque Deus abandonou, mas porque Deus está realinhando. Porque enquanto o coração insiste em ensinar Deus, ele não consegue aprender com Deus. E é aí que acontece uma das maiores viradas, né, espirituais, quando o homem finalmente percebe que sua maior força não está em controlar o caminho, mas em alinhar o coração. É quando ele deixa de tentar explicar a vida para Deus e começa a ouvir Deus, né, explicar a vida para ele. É nesse momento algo poderoso acontece, né? A luta muda de natureza. A batalha deixa de ser Deus contra o homem e passa a ser Deus com o homem. Eis aí Jacó, né? Talvez por isso o salmo termine com uma frase tão forte: com Deus faremos proezas. Porque a verdadeira proeza, ela não começa quando o homem convence a Deus. Começa quando o homem abandona a postura de professor e volta a ser discípulo. Quando o coração se alinha, e nesse momento aquilo que parecia apenas disciplina se transforma em direção. Aquilo que parecia derrota se transforma em começo, porque as maiores vitórias da fé não nascem quando Deus se curva aos nossos planos. Nasce quando finalmente paramos de ensinar Deus e aprendemos a caminhar com Ele. Amém, meus irmãos? E aqui o Senhor nos ajudou